De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho mais a respeito do Setembro Verde, aqui na companhia da Marcela Cabrini, presidente da BADEF. Gratidão pela participação conosco. Luciano. Também com a Carolina Bortoleto, coordenadora de assistência social da APAE. Gratidão pela participação conosco. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Bom, eu queria retomar com a questão básica, né? Setembro Verde, para quem não conhece, o que é o Setembro Verde? O Setembro Verde é o mês de luta, o mês oficial, né, da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Então, são todas as lutas. Nesse mês, a gente faz uma reflexão, né, bem abrangente de todos os direitos das pessoas com deficiência, porque a gente sabe que ainda a sociedade é precária, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência, são muitas as deficiências, né? Nós conseguimos perceber que a deficiência física, ela é visual e ainda assim existe muita restrição para essas pessoas, que dirá a deficiência intelectual, que não tem rosto, né? Ela não tem uma marca na pessoa. Então, nós fazemos uma reflexão em parceria com as instituições, com o poder público, com os conselhos, que é muito importante a gente estar envolvendo, né, todos os conselhos nesse sentido, porque é de toda a sociedade essa discussão, né? A gente começa desde a infância, mobilizar, até a pessoa idosa e todos os espaços públicos, né? E as duas entidades estão na rotina, estão no dia a dia, não é, lidando com esse público. E também eu acho importante a gente destacar, não é, que todos estão suscetíveis a uma deficiência. Quando a gente fala principalmente na BADEF, não é? Exatamente. A gente tem atendimento lá de pessoas que não imaginavam na sua vida ter uma deficiência. Sim. E acabaram adquirindo. Exatamente. As entidades todas envolvidas, né? As instituições, as OSCs, as atividades são desenvolvidas diariamente, né? Com todos os atendimentos prestados, seja na clínica de habilitação, reabilitação física, seja no SAD, seja no serviço de proteção no domicílio e todos os serviços ofertados pela APAE também. Então, tem essa questão do momento, como você falou. Tem pessoas que já enfrentam, né, todas essas dificuldades, a não acessibilidade em vários lugares, e tem aquela que se depara no momento. E é importante a gente fazer esse trabalho, porque todo mundo acaba vivendo em algum momento isso. É muito fácil a gente vir e falar, né? A gente faz o trabalho com todos os usuários e pacientes. Mas, de repente, você está ali, dentro do seu núcleo, dentro da sua casa, e aí você começa a ter um outro olhar com relação a isso. E, Carol, pensando aí, né, na rotina, no trabalho que vocês realizam, na assistência social mesmo, né, lá dentro da APAE, o público, né, as famílias estão cada vez mais envolvidas nisso. Luciano, nós fazemos um trabalho com a família, né, na verdade, dentro do nosso plano de trabalho, né, para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, né, é o nosso serviço. Porque fortalecer essa família é muito importante, né? Nós ficamos com usuários ou 2 vezes na semana, no meio período, na unidade referenciada de 2 a 3, e no Centro Dia do Idoso todos os dias com os idosos. A escola fica também todos os dias, mas e o outro contraturno é da família, né? Então, a família, ela precisa estar preparada e também ter um suporte, né? Nós temos vários programas, o Cuidando do Cuidador, que faz um trabalho reflexivo com o psicólogo e as famílias, com o grupo, porque dividir a sobrecarga é importante. Nós vemos que as famílias que participam, elas conseguem ter uma melhor qualidade de vida, que é importante tanto para a família quanto para a pessoa com deficiência. A gente falava aqui no intervalo a respeito dessa primeira barreira, que é a barreira física, né? E eu sempre repito aqui que eu não consigo conceber, né? Tudo bem que hoje a gente está adaptando o mundo, né, para um período que não se pensava nessas questões, então a gente faz uma, né, ação retroativa para tentar adaptar o que foi construído, montado de maneira não inclusiva. Sim. Né? Mas eu não consigo conceber que ainda hoje você faça estruturas novas sem pensar em acessibilidade e inclusão. A gente já até tentou debater esse tema com várias pessoas, com o pessoal do comércio, com empresas, o que pode ser feito. Como você falou, as mudanças pontuais. São prédios que foram construídos há muito tempo, mas hoje, se você pegar uma pessoa que está em cadeira de rodas e você for passear com ela no centro da cidade, é impossível, você não consegue. A gente sabe da questão da acessibilidade dentro de comércios, escada, não há rampa, banheiros não adaptados, e isso dificulta. Então, essa pessoa ela já tem a dificuldade de chegar, de ter o lazer, de ter acesso a espaços públicos, porque não são todos inclusivos.
Exato, exato. Muitas vezes até falta de acesso a serviços básicos. Exato. Não é? Sim. Então é importante destacar isso, não é? E que é lógico, a gente sabe que algumas estruturas para se fazer essa adaptação, você tem um investimento um pouco mais alto, etc. Mas hoje eu acho que não dá para se pensar, né? Olha, estou construindo minha casa, vamos pensar que está na questão individual, não é? Eu tenho que lembrar que eu vou envelhecer, né? E que talvez eu necessite de alguma estrutura de apoio e que ter uma casa com portas maiores, não é? Que comporte uma cadeira de rodas, que tenha uma estrutura funcional para esse futuro é vital. Se faz necessário uma cadeira de banho. Hoje nós temos uma procura muito grande na Abadef por cadeiras de rodas, cadeiras de banho. Nós temos a parceria com o Lions, a loja maçônica, né, que sempre ajuda a gente com isso. E é muito rotativo. O tempo todo as pessoas precisam, seja, né, para um uso maior ou naquele momento ali. E Carol, quando você falava dessa questão específica, né? Olha, a gente tem a questão física, mas a gente também tem a questão intelectual, que muitas vezes, né, não é visível, não é? Mas que está na rotina, cada vez mais na rotina. A gente fica na dúvida, né, sempre, né? Se está cada vez mais, ou se agora a gente tem os diagnósticos corretos, não é? E que também precisam de adaptações. Sim, em relação à pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, né, a atenção tem que ser redobrada, né, porque a gente percebe-se, né, na sociedade uma falta de respeito até no sentido de não dar importância para o que aquela pessoa está pensando, né, então a deficiência da pessoa não faz dela menor, né? Nós temos que ser respeitosos, né? Um cadeirante com deficiência intelectual, vamos avisar, né? Vamos movimentar a sua cadeira. Você gostaria de ir? Nós estamos indo, né? Isso a gente sempre pontua e fazemos capacitações em outros ambientes também. Estamos até abertos, né? Para quem precisar, da sociedade mesmo, para a gente dar essas capacitações, porque é muito importante para a pessoa com deficiência. Às vezes a gente pensa que ela não está entendendo, né? Mas imagina se fosse você naquela condição, né? Então, se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Exatamente. Para ter esse reconhecimento social mesmo, em todos os espaços, né? O direito ao atendimento prioritário, a vaga do estacionamento, vamos respeitar as vagas de estacionamento. Eu canso de ver pessoas sem o adesivo, sem o papel do idoso, né? Não só aqui em Batatais, em outras cidades também. Então, eu acho que a gente tem que passar essa informação. Faz muita diferença o estacionamento estar próximo do lugar que a pessoa precisa descer, né? Sem dúvida. E eu acredito também que é importante a gente frisar nessa questão da inclusão no mercado de trabalho. Sim. Né? De repente, propor capacitações com essas empresas, porque eles solicitam para a gente currículos, né? Para a contratação de pessoa com deficiência. E, às vezes, na hora que a gente envia, colocam condicionalidades. Né? Então, compreender a situação e que a gente possa, de repente, orientar, fazer esse tipo de capacitação, eu acho bem importante. E é bacana pensar também, não é, que muitas vezes a gente tinha lá atrás um preconceito, que não é que hoje não tenha, né, mas que a gente viu que algumas barreiras foram superadas justamente com o que você coloca. Olha, entrou uma regrinha lá do mercado de trabalho, de você ter uma quantidade de funcionários. Num primeiro momento, a gente vê até empresas que queriam contratar só para cumprir tabela. Sim. Né? Num segundo momento, começou a ver que eram profissionais, né, muitas vezes até de alto rendimento. Com certeza. Né, em muitos casos, né, na grande maioria deles, surpreenderam na produtividade. E hoje a gente vê empresas até extrapolando aí o que é o limite legal, né, que se estabelece, justamente porque retiraram essa barreira do preconceito. Isso. E isso faz jus, acho que é o trabalho desenvolvido também. Mas a gente não pode deixar de frisar essa questão. Quando eles solicitam para nós enviamos os currículos, nós apontamos, né? E aí tem essa condicionalidade ainda, nós vemos. Uma pequena parcela, mas tem. E a gente tem várias empresas parceiras da Abadef, acredito que da APAI também, quanto a essa questão da inclusão no mercado de trabalho, e é muito positivo.
E a APAE tem um histórico também bacana de formação para o mercado de trabalho, né? Sim, nós temos. Que isso também é uma questão, né? A gente começa a pensar nas várias esferas. Não adianta simplesmente você ter a vaga, porque a lei garante, mas você não ter o profissional qualificado para essa vaga. Inclusive, nós temos sempre que pensar que a pessoa com deficiência intelectual, principalmente, ela vai sempre precisar de um apoio, né? Então, nós também fazemos esse trabalho do acompanhamento. Quando ele é inserido no mercado de trabalho, não é sob minha coordenação, a coordenação é da Natália Batista, mas sempre estamos juntas nessa conversa e é muito importante. E nós só vamos ver os obstáculos se a gente fizer. Vamos inserir essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Se a gente não inserir, ninguém vai conhecer, a empresa não vai conhecer, não sabe se pode ou se não pode receber, quem eles vão receber, qual é a pessoa mais capacitada, e não é nada diferente de uma pessoa que não tenha deficiência, né? Nós também temos nossas habilidades para algumas coisas e para outras não. Né? Então, é esse o pensamento. Vamos se livrar do pensamento de que a pessoa com deficiência não pode. Ela pode e deve. Exatamente, né? Exatamente, não é? E também a gente vê na rotina, né, quando a gente fala muitas vezes de deficiência adquirida, não é? Antigamente a questão de se interromper, por exemplo, uma vida profissional, não é? Hoje a gente vê cada vez mais se pensar em adaptações, não é? Em reaproveitamento desse profissional em outros setores. E que, de fato, não é, a deficiência ela não encerra a vida do sujeito, ela abre caminhos novos. Exato. E nós temos vários casos lá na ABADEF de recolocação, né, no mercado de trabalho. Então, como você disse, ele tinha uma função naquela empresa, houve algum acidente ali com ele naquele momento e que ele passou a ser inserido em outro âmbito e que deu super certo. Então, pensar dessa forma, né? Muito bom. Virgínia, parabenizando pelo trabalho das duas entidades aí em nome de vocês e destacando também, né, a importância hoje de se ter essa sensibilização, porque como a gente falava, ainda existe muitos preconceitos. Com certeza. E a nossa luta é diária, né? Como a gente já mencionou no começo. Então, nós trabalhamos diariamente com todos os profissionais, lembrando que, né, para que a pessoa consiga acessar todos os serviços ofertados, tanto pela ABADEF quanto pela APAE, através do encaminhamento da rede pública, seja a UBS, seja a CRAS, tá? Então, acho que é importante a gente colocar isso para as pessoas que estão assistindo, né? E isso também é uma coisa que a gente precisa destacar que mudou. Né? Antigamente a procura era direto na entidade. Isso. Hoje a gente tem essa triagem que é feito nas unidades de saúde, nos casos ligados à saúde e nos CRAS. Através da assistência, né? Então, o UBS é direto para a clínica de fisioterapia, para o SAD e na assistência pelos CRAS. Da região de referência. No caso, né? da APAE é o CREAS, né? Porque a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Né? Então, a gente faz na média complexidade. Marcela, falando aí, né, dessa dinâmica da ABADEF, não é? A ABADEF surge lá no início com um perfil e a gente vê que ela vai criando toda essa complexidade nos atendimentos, vai se aprimorando, né, nos atendimentos, e é o que o Igor coloca aqui, né? O que ainda vocês veem como futuro, né? Dentro das necessidades da cidade, da procura, o que ainda falta? A gente está aí há 34 anos, né, oferecendo serviço de forma gratuita para toda a população, tanto na área da assistência quanto na área da saúde. E a gente sempre pensa em coisas novas para a instituição. Um dos projetos que nós gostaríamos de efetivar também é porque a demanda com a procura da fisioterapia é muito grande. Porém, nós temos aqueles pacientes que ali na fisioterapia, infelizmente, ele não vai conseguir avançar mais. Chegou no limite. Exato. Então, as fisioterapeutas, elas já conseguem visualizar esse projeto para a gente colocar um profissional, um educador físico, para fazer um grupo com essas pessoas, para essa manutenção. Então, é uma prática de uma atividade, né, para manter. Então, isso eu acho imprescindível que a gente consiga efetivar, tentar essa parceria com a prefeitura, para que a gente possa executar esse serviço, porque a demanda é enorme de fisioterapia, né? Carol, mesma coisa com a APAE, né? A gente vê também uma transformação na entidade, não é?
Diversificação, né? Eu falo que a gente tem a paz e não uma PAI na cidade só, né? Porque o volume de serviços, mas a gente ainda vê que tem demandas que às vezes batem a porta e falam, e aí? Nós temos demanda, hoje, né, vejo o quadro da demanda mudando muito, principalmente depois da pandemia, né? Nós não tínhamos crianças, eu tinha 3 crianças, agora eu tenho mais crianças, né? Então, os autistas, né, que também precisam do serviço de assistência social. Nós temos pessoas com deficiência intelectual ficando idosas, né? A qualidade de vida e da saúde está melhorando, então essas pessoas estão ficando idosas, com familiares e cuidadores idosos. Então, a gente vê essa mudança na demanda, adaptamos o serviço de acordo com a possibilidade da instituição, né? Mas já temos um olhar e uma conversa com a gestão, explicando o que nós estamos vendo e o que nós vamos precisar. Né, num curto prazo, na verdade, porque algumas pessoas precisariam estar assistidas todos os dias. Até pegando um adendo com a fala da Carol, a gente também tem uma demanda muito alta aqui na cidade de pessoa com deficiência idosa que não consegue acessar os serviços pelas nossas limitações de vagas. Né? Então, o pessoal da assistência também tem o Centro Dia do Idoso, né? Tem a unidade referenciada na PAI e temos nós, na ABADEF, na proteção social básica, no serviço no domicílio para pessoa com deficiência idosa. E que também a porta de entrada é através do CRAS. Então, mas que a gente sabe aí que é uma demanda crescente, não é? A população envelhece. Sim. Né? Ano a ano a gente tem cada vez mais uma população idosa e essas demandas vão ampliar. E esses cuidadores também estão envelhecendo. Né? De repente a gente tem ali um casal de idoso e que às vezes um está um pouco mais debilitado que o outro naquele momento e não tem um serviço, né? Porque as vagas estão todas preenchidas. Então, é necessário um olhar também para ampliação de vagas dentro dessas OSCs, para que a gente possa atender essas pessoas. Você usa o termo OSC, que as pessoas não estão acostumadas, né? Queria que você explicasse a sigla. É a Organização da Sociedade Civil. Né? Nós somos parceiros da Prefeitura, então a gente tem o convênio, nós executamos o serviço. Perfeito. E a gente percebe também, quando a gente fala de execução de serviços, né, seja na área da saúde, seja na área da assistência, etc., prefeituras, governo do estado, governo federal, fazem isso com base em tabelas de valores, etc. Exato. Ontem a gente falava aqui com a equipe da Santa Casa, né, que falava a respeito de tabela SUS, né, que está defasada há anos. Infelizmente, isso também acontece. Né? Então, a gente percebe ambas as entidades, né, fazendo ações, vendendo bilhetes, fazendo eventos o tempo todo para dar conta desse déficit financeiro que tem, porque senão seria impossível prestar serviços com a qualidade que são prestados. E aí a gente entra nisso mesmo que você falou, nessas ações. Então, é o tempo todo os funcionários, além de executar o serviço, envolvido, primeiro na captação de recursos dessa forma, né? Porque quando você vai fazer um evento, o que você pretende, você precisa de doação para fazer, porque a gente não consegue comprar as coisas para que o evento aconteça. Então, tem o primeiro momento, conseguir esses recursos, as doações, para que possa ser feito um evento. E aí você entra na venda dos bilhetes. E aí ninguém mais pode ver a gente. Exatamente. Né, quando a gente pensa na própria cidade, há algumas décadas a cidade tinha 4 instituições, não é? Hoje a gente tem mais de 20. Sim. Não é? E a população colabora muito. Isso é muito importante, porque a gente não encontra portas fechadas. Os empresários também são muito parceiros. As pessoas que são assistidas, né, também fazem parte desse movimento. Então, é muito gratificante. Eu falo que a gente tem todo esse trabalho, mas a gente conta com a ajuda de todo mundo. A Aline coloca também uma questão, né, pontual, né? A gente fala muito dessa questão da acessibilidade, do espaço, atividades, etc., mas que em vários casos ligados a deficiências, isso se torna uma ação cara. Né? A gente falava aqui em off, no intervalo, a respeito de práticas esportivas, por exemplo. Quando a gente pensa num cadeirante que vai fazer alguma prática, não é? Ele precisa de um equipamento especial. Né? E o tradicional já não é barato, imagine esse especial. Então, também
falta um pouquinho de acesso, recurso, incentivo nesses segmentos. Sim, e é muito caro para você ter uma cadeira que ela seja apta para você praticar o basquete, por exemplo. Em conversa no ano passado com a ação do Setembro Verde, a gente conversou com os jogadores, né, do time de Ribeirão, e eles mencionaram de cadeiras acima de R$10.000, para que ele consiga ter uma flexibilidade, uma mobilidade maior. Então, é o tempo todo eles caindo, levantando. Então, não é todo mundo que consegue. Eles também promovem ações para que consiga patrocínio na aquisição dessas cadeiras. Eu acho que é importante a gente lembrar também que o transporte, né? Nós temos pessoas, a Batatais está crescendo muito, né? Então, em todos os territórios temos pessoas com deficiência, hoje não tem mais um núcleo. E o transporte adaptado, além dele ser caro, dificilmente uma pessoa com deficiência intelectual, né, e múltipla, consiga colocar sua cadeira de rodas dentro de um ônibus e consiga se prender sozinho. Então, não basta o transporte adaptado, né? Deveríamos ter monitores dentro do ônibus, para que essa pessoa consiga, que essa família consiga se locomover, né? Encarece mesmo o serviço, né? Não tem jeito. Mas eu vi uma matéria há algum tempo que falava justamente a respeito disso, não é? Que se todo o transporte fosse adaptado, o custo seria muito menor. Sim. Né? É igual quando se passa a exigir um item de fábrica no automóvel, Sim, né? exato. Enquanto era opcional, era muito caro. Quando vira item de fábrica, o preço cai muito, não é? Se todo equipamento fosse adaptado, e mais do que isso, se todas as pessoas na sua rotina tivessem um diazinho, né, de treinamento para entender o funcionamento, todos poderiam fazer parte dessa corrente auxiliar. Que é a inclusão, né? Exatamente. É um resumo disso. Né? Então a gente poderia sim, né? Não existe segredo nenhum aí em ajudar a fivelar um cinto. Não existe táxi adaptado, por exemplo. E a gente percebe uma coisa interessante aqui nos últimos anos, relacionada ao Setembro Verde, é que justamente se usa o mês todo, né? Com ações pontuais, com públicos específicos, para que essa sensibilização chegue aonde deve chegar. Né? Não fazendo só para cumprir tabela. Exato. Né? Que é importante isso. E justamente porque cada vez mais a gente tem também o outro lado, que é ouvir a pessoa com deficiência, não é? E ela colocar também as demandas, né? Ela colocar o quanto a rotina dela tem sido afetada e o que ela ainda não tem acesso. É fomentar discussões voltadas para essa questão e que possam ser efetivadas. Então, esse momento de fala do usuário, quando ele vai lá na Câmara e ele expõe aquilo que para ele é importante e a necessidade ou a ausência de algumas coisas que para ele é importante, faz toda a diferença. Então, é o momento dele ser ouvido. Nós falamos por eles o ano todo, mas ele ir lá e ele se sentir parte desse movimento faz toda a diferença. Nós começamos, né, o Setembro Verde amanhã, né, com a abertura do Setembro Verde. Nós vamos fazer uma ação lá na APAI, né, todos estão convidados, toda a população está convidada, os parceiros, né? E aí, o que nós fazemos? Tanto a APAI, a BADEF, o Claretiano, movimenta essa discussão durante todo o mês e temos algumas ações em conjunto, né? Damos vozes às pessoas com deficiência, fazemos esse trabalho com eles, temos o fórum no dia 19, que é de onde vai sair a carta de moção, né? Nós fazemos sempre em conjunto para no dia 30, que na verdade vai ser no dia 29, que dia 30 é sábado, né? Levar essas discussões para a Câmara dos Vereadores mesmo. Então, é um trabalho bastante para a família, para o usuário, né? E para quem trabalha com pessoa com deficiência, para todas as pessoas. Temos que incluir. Sem dúvida. E, de fato, a gente começa a perceber, né, pontualmente, não é, ano a ano, as transformações acontecendo, não é, como a gente colocava, né? Tem muitas estruturas ainda para serem adaptadas, mas a gente percebe isso, né? Olha, a gente sabe que legalmente hoje você vai refazer uma calçada, você já vai ter que colocar o rebaixamento de guia, você vai ter que colocar o podotátil, enfim, né? A gente percebe que a aprovação de obras públicas, né, na esfera municipal, estadual e federal, só são aprovadas se tem esses itens. Exato. Sim. Né? Então, isso acaba já fazendo uma transformação aí interessante e que faz a diferença na vida do usuário. E que eu acho que a população em si tenha o bom senso, né? Como a Carol mencionou, a vaga é para a pessoa com deficiência.
né? A gente sempre, todo ano entra nessa questão, mas eu só vou pegar uma coisa, só vou entrar com uma sacolinha e já volto. É nesse momento que vai chegar a pessoa que precisa daquela vaga, que é direito dela. E você vai lá e está com o seu carro ali, porque você não tem tempo, né? Você não consegue procurar o seu lugar. Exato. E também esse conceito da vaga estar no local correto, né? Eu estava esses dias chegando num estabelecimento comercial e a minha esposa falou assim, não, isso aqui é vaga de deficiente. Eu falei, não é mais. Eu falei, pode perceber que pintaram por cima do símbolo e tal. Né? A vaga está lá na outra ponta, né? Por quê? Porque a outra ponta é que próxima à entrada do estabelecimento tem que estar próximo, a gente estava no outro extremo. Né? Eu falei, olha, obrigatoriamente o estabelecimento teve que mudar. Né? Ainda tem o sinal aqui de onde era a vaga, mas você note que não tem recuo nas laterais do veículo. Né? Porque não é só a vaga, tem que ter a vaga, tem que ter aquela estrutura de recuo. Porque não adianta nada só a vaga garantida, se o sujeito depois não consegue abrir totalmente a porta para acessar uma cadeira de rodas. Né? Então, o conjunto do pensamento é importante e, infelizmente, a gente vê isso, né, do ponto de vista até da arquitetura e da engenharia, que muitas vezes se fazia para cumprir tabela sem pensar na funcionalidade. Eu não tinha isso, né? Na verdade, era só sem perguntar, né, para a família ou para a pessoa com deficiência, né? Esse é o respeito. E essas adaptações agora que a gente fala, né, que são em doses homeopáticas, porque são prédios muito antigos, e aí o que se pode fazer, o que não pode, né? Etapas. Por isso que é tão importante que todas as políticas estejam envolvidas, né? Os atores de cada equipamento façam parte desse momento junto com a gente. Exatamente. Eu até comentava aqui, né, quando a gente pensa, por exemplo, em prédios históricos, até aqueles que são tombados, que você tem que fazer intervenções mínimas, não é? Só pode fazer restauro, etc. As duas questões que são liberadas é bombeiros, né? Ou seja, adaptar o prédio às normas do bombeiro e acessibilidade. Né? Acessibilidade é uma obrigação que deve ser contemplada dentro das estruturas e que é fundamental. Né? Com certeza. Fundamental. A gente tem falado aqui muito do ponto de vista físico, né? Mas a gente tem a acessibilidade de atitude, não é? A gente tem outras aí dentro do contexto. Uma delas que a gente ainda tem um desafio, mas eu acho que as tecnologias têm sido uma fonte, é no pré-requisito comunicação. Não é? Então, por exemplo, Libras, que ainda é uma barreira, né? Poucos profissionais ou poucas pessoas têm acesso. A gente já percebe também ferramentas eletrônicas que ajudam nisso. Tecnologia tem sido também uma parceira grande aí. Com certeza. É uma parceira grande, mas ainda tem um custo alto, né? Dependendo do equipamento que a pessoa precisa, ainda tem um custo alto. Em relação ao curso de Libras, tenho visto bastante oferta de cursos, né? Nós vamos ter acho que vai ter um pela FEAPAES, pela Uniapai, vai ter um curso que é gratuito. A educação também ofereceu uma vaga, então está sendo mais disponibilizado esse tipo de acesso, mas ainda é muito lento. Sim. Né? E é importante quando a gente fala de Libras, não só dos cursos, mas que as pessoas se conheçam e que pratiquem, né? Porque às vezes a pessoa aprende e fica um tempo aí sem exercitar e é linguagem, né? É igual fazer uma língua estrangeira. Se você não faz conversação, se você não treina... Eu fiz o curso na Faculdade de Serviço Social, mas eu não pratiquei e eu já não me lembro mais. Eu fiz também na Unesp em Araraquara, e aí naquele momento que está ali, você executa, né? Todas as ações que você precisa, estuda, e aí foi o que você falou, a hora que você para... você tem que ter a prática. Exato, né? É fundamental. É fundamental. Que exista aí uma rotina junto aí ao curso. Luiz Pedro, né, colocando uma questão também da individualização do atendimento, das ações, não é? Porque também a gente coloca e pasteuriza muito a questão das deficiências, né? Como se a atuação fosse igual para todos os indivíduos com as mesmas deficiências. E também não é assim, né? Cada caso é um caso. E os profissionais, eles ofertam um atendimento, né, individualizado para cada pessoa.
A Maria Amélia, né, parabenizando as entidades que tanto fazem pelas famílias da cidade, dão conforto aos familiares. E ela entende que antigamente as pessoas tinham muito preconceito com as pessoas com deficiência, e que ela tem um caso da família. Deixa um beijo e um abraço a todos. Obrigada. Obrigada, Maria Amélia. E uma das coisas que a gente viu, não é, aproveitando aqui o depoimento da Maria Amélia, é justamente isso, né, o contato com a deficiência. As pessoas não tinham contato, né? E muitas vezes esse preconceito também se construía aí. Mesmo a pessoa não querendo, ela acabava tendo gestos de preconceito porque não foi educada para agir, né, diante dessas questões. E a gente vê que é um paradigma que tem se quebrado com a inclusão. Com a inclusão, exatamente. A gente não vai ter uma sociedade justa e inclusiva se a gente não fizer um desmonte nesse preconceito, né? Então, a gente tem que fazer as duas coisas, mostrar o que é a inclusão e aonde está sendo necessária que se faça, e também o preconceito ele tem que ser desconstruído, né? Não só para a pessoa com deficiência, né? Nós temos que também pensar nas outras esferas, né? Preconceito contra a mulher, que a gente ainda vê muito. Tivemos um fórum ontem que foi muito bacana, contra a pessoa negra, muitas outras, né, populações que precisam que desmistifique o preconceito. Eu acho que nós temos serviços capacitados para isso, né? Oferecer o acolhimento, o atendimento psicológico, social, tanto para esse indivíduo quanto para a família. Sim. Mas eu acho que hoje a gente está tendo esse papel, né, com a inclusão, de educar a sociedade para as deficiências, não é? Que a gente não tinha no passado, não é? Então, nada melhor do que ter o contato, não é, do que estar dividindo a sala com um coleguinha, não é? E que observa que muitas vezes os preconceitos, né, estão na nossa cabeça e não na rotina, né? A criança ela é livre disso, né? Se nós criarmos os nossos filhos, os pequenos, livre do preconceito, daqui 20 anos vamos ter uma sociedade melhor, né? Uma sociedade que respeita, uma sociedade que inclui. É importante se pontuar, não é, que a gente tem aí duas instituições, não é, na linha de frente dos cuidados, do atendimento, e também na linha de frente dessa discussão tão importante. E que deram, e ainda continuam dando know-how, do que a gente falava na estrutura da inclusão, não é? A gente teve vários fóruns aí em conjunto com a educação, não é? Quando a inclusão começou a ser desempenhada, com a PAI e com a BADEF partilhando um pouquinho do seu know-how na rotina. A gente percebe hoje o ambiente escolar fisicamente muito melhor adaptado do que no passado, não é? E do ponto de vista também das atitudes, não é? Vocês notam isso, assim, né? O quanto que, a partir do momento que virou essa chavezinha, né? Que a gente teve uma legislação, da velocidade que as coisas mudaram? Sim, acho que eu percebo, né? No contexto escolar do meu filho, em alguns outros contextos que a gente acaba conhecendo, porque as pessoas trazem, né, uma fala que melhorou muito, Luciano. Lei, ela foi feita para ser cumprida, né? Então, vamos cumprir com dignidade para a pessoa com deficiência, não só porque é uma lei. Vamos nos colocar no lugar das famílias, né? Muitas famílias falam, eu não consigo ir num restaurante, porque além de eu não ter o transporte adaptado, não consigo levá-lo e não consigo entrar dentro de um restaurante. A gente vê isso mudando, né? É uma das barreiras, né, físicas que a gente discute todo ano e vemos que está mudando sim, né? Mais calçadas adaptadas, mais prédios públicos adaptados, né? Mas vamos cumprir a lei com leveza, né? Vamos cumprir a lei com amor. Eu ainda vejo na questão, né, escolar que você havia comentado, alguns professores ainda sem ter um pouco dessa consciência, ou talvez o preparo, né? Porque ele precisa se capacitar de compreender a situação, porque ali a gente está falando de um professor com uma sala de 30 crianças, né? Então, a gente sabe da dificuldade que o professor enfrenta também nesse momento. Então, acho que é importante ter um olhar mais afetuoso com esse profissional também dentro de sala, que as escolas possam oferecer momentos também de aprendizado para ele, de capacitação, para que assim ele consiga ali, né, dentro da sala de aula, oferecer o melhor ensino para essas crianças, o melhor acolhimento, né? A gente sabe de casos que inicialmente precisaram ter o auxiliar dentro da sala, né, ter o professor mais o auxiliar,
mas que um ano depois não precisa mais do auxiliar, a criança conseguiu sozinha, né? Então, precisa do auxiliar, vamos colocar o auxiliar dentro da sala de aula. É um processo de adaptação. É um processo de adaptação para toda a sociedade, né? E eu fico imaginando quando a gente tiver a primeira geração de professores que participaram do processo de inclusão, não é? Que não carregam, como a nossa geração, esse despreparo da ausência de contato. Né, que nos foi negado justamente porque ainda haviam preconceitos, né, por não ter uma rotina de contato. Eu acho que a gente vai dar o segundo grande salto justamente quando, né, tiver essa geração formada que já está habituada, diferente da nossa. Eu falo para efetivar realmente a inclusão. Exato. Como um todo, né? Exato. Não é? Quando a gente fala também de toda essa ação, eu acho que as duas entidades também fazem um trabalho grande ligado à prevenção, que também é importante, não é? Porque quando a gente fala em toda a estrutura, a gente tem cada vez mais conceitos ligados à prevenção. E é interessante também isso, né? Que a gente evolui nos conceitos, mas retroage em outros. Sim. Não é? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos acidentes, não é? A gente tem uma linha gigantesca, como nunca houve na história de EPIs, de regulações, etc. Mas falta as pessoas cumprirem. Não é? Então, isso é um ganho. A gente nunca teve uma linha tão grande de exames, diagnósticos, pesquisas relacionadas ao que evitar, por exemplo, no período de gestação, etc. Mas ainda não é todo mundo que cumpre. Ainda não é todo mundo que cumpre. E é limitado, né? A rede municipal, o SUS ainda é limitado, né? Nesse sentido. Então, nós temos na APAE, inclusive a Semana da Prevenção foi a semana em agosto, né? Tivemos vários vídeos informativos, então acesse as nossas páginas, tem bastante informação lá. Mas é importante a gente também batalhar por mais essa conquista da população. Exatamente. Não é? Que prevenir a deficiência, né? No futuro teremos menos, né? Exato. Né? Pessoas que necessitam de apoio. E a deficiência que pode ser evitada, não é? Eu acho que ela tem, de fato, não é de ser colocada em pauta também, não é, para que a gente consiga dar qualidade de vida para essas pessoas, não é? A gente tem muitas questões ligadas à deficiência que não são evitadas, mas que são minimizadas, né, com um atendimento prévio aí. E a gente vê um outro aspecto de se tratar no Setembro Verde que é importante, que é o erro do excesso de proteção, que também é um outro problema que a gente vê, né, que muitas vezes as famílias, por excesso de zelo, excesso de cuidado, acabam agravando uma deficiência. Sim, Luciano, a gente vê muito isso na APAE, na unidade referenciada principalmente, mas não diferente no idoso, porque a pessoa idosa também, a família tenta proteger, né? Fazer por eles, né? E nós vemos, por isso que nós temos várias atividades que eles fazem, atividade de culinária, eles conseguem fazer uma cama, nós temos o nosso lar, que é um espaço para eles fazerem a atividade ali de dentro de casa, eles conseguem fazer. Muitas famílias nem sabiam isso antes da pandemia, né? A Marcela está aqui comigo, ela participou desse momento. Quando os profissionais entram na casa das pessoas com deficiência para dar essa orientação, fazer o atendimento na época da pandemia, a família começa a perceber o quanto de potencialidades ela tem. Então, é muito importante valorizar as potencialidades da pessoa com deficiência. É aí que ela vai deslanchar, né, para a vida. Né? Então, ter essa valorização da família, deixar ele comer sozinho, porque ele consegue. Né, participar de um momento na cozinha, de um prato que vai ser feito na família, é muito importante. A gente vê isso também quanto à questão da pessoa idosa, né? Sim. É igual você mencionou o zelo do cuidador com esse idoso, com essa idosa, e que aí você tira a autonomia dele. Ele tem o poder de fala, ele sabe falar o que ele quer, o que não está bom para ele, e eu vejo muito o caso de familiares entrando nesse movimento de discussões na frente dos idosos. Então, é o cansaço, a exaustão nos cuidados, e aí entra nessa questão das discussões na frente dessas pessoas. E aí acaba, você gera N problemas de saúde. Então, você dispara ali, né, a questão da depressão, da ansiedade nesse idoso, a questão da pressão arterial, e aí vai virando um bolo, né, a gente fala. Deixar que essa pessoa consiga falar, ele tem autonomia, eu consigo bater um papo com ele, eu consigo conversar, eu entendo a demanda dele.
Então, dar o poder de voz para essas pessoas. Exato. E às vezes entender que o tempo é outro, né? Então, às vezes ele vai levar mais tempo para desenvolver uma atividade, etc. Mas deixe desenvolver, né? Adeque a rotina para que ele possa desenvolver essa atividade, né? Isso é importante, né? Enquanto ferramenta de prevenção também. Sim. Né? Porque senão às vezes a gente tem um agravamento de quadro justamente porque não potencializou essas ações. Sim. Você falou do início específico aí das ações do Setembro Verde, né? O que acontece nesse lançamento, nessa abertura da atividade desse ano? Amanhã nós vamos ter a abertura, né, lá na APAI, na quadra da APAI. Estão todos convidados, as entidades, as escolas. Nós vamos fazer uma abertura oficial, vamos ter a Batucada Amiga, que todo ano ela participa, né? Que são os meninos da unidade referenciada, os usuários lá que fazem essa atividade com o instrutor Jaci. E só mesmo decorar tudo que eles fizeram nesse agosto, aí, porque a gente já vem planejando a decoração da quadra, a gente participa ali do momento com as pessoas com deficiência e depois, durante o mês, vamos tendo outras ações, Luciano. Perfeito. Né? A gente sabe que é um mês intenso de atividades, né? A gente vai acompanhar esse passo a passo, divulgar tudo. Algumas coisas já estão no cronograma, outras ainda vão ser acrescentadas. Isso. Eu gostaria de lembrar, né, que no dia 12 nós vamos ter uma palestra com o Marcos Petri. A APAI está trazendo essa palestra para Batatais. Nas nossas redes sociais o link já está disponível, né? É um autista falando sobre o autismo, então é uma palestra muito interessante para educadores, né, professores, auxiliares, pessoas que trabalham na ponta das UBSs, também é bastante interessante participar. Ainda temos vagas, então participem, tá? No dia 18, à noite, vai ter uma roda de conversa sobre a inclusão da pessoa no mercado de trabalho lá no Salão do Claretiano. No dia 19 é o nosso fórum, que é quando a gente fomenta todas as discussões durante o mês, nós vamos colocar dentro dessa carta de moção, né? No dia 21, que é o dia oficial, né, da pessoa, da luta pela pessoa com deficiência, nós vamos ter a caminhada, ela vai sair da frente da prefeitura e nós vamos até o lago. Aí no lago vai ter o show da Batucada Amiga também, e no dia 30 é a nossa audiência pública. Pode ser que esse calendário ainda seja incluído a mais alguma ação e a gente vai avisando. Muito bom. Também é importante destacar aí, não é, que todas essas atividades, não é, algumas têm público específico ou não, mas todas são abertas, né, à nossa população, e é interessante que as pessoas se mobilizem, divulguem e propaguem aí todos os ensinamentos do Setembro Verde. Todas as ações, todos os espaços são abertos. Quem precisar e gostar de participar, fiquem à vontade, tá, para participar. Se quiser mais alguma informação, é só ligar na APAI, na Abadef, todos nós temos o calendário. Muito bom. E como a gente já destacou, né, as entidades o ano todo de portas abertas para esclarecer dúvidas, para atendimentos, mas lembramos que os encaminhamentos são feitos pela estrutura oficial, não pela própria entidade, mas a entidade pode oferecer aí as informações a respeito desses procedimentos, correto? Com certeza. Lá na Abadef, a gente tem o telefone disponível, 3761-3567. Se caso alguém tenha alguma dúvida sobre como acessar os nossos serviços, nós orientaremos. Muito bom. Nós também, através do telefone 3661-6000, né, estamos disponíveis a esclarecer todas as dúvidas e direcionar a pessoa para o órgão correto. Muito bom. Eu só tenho a agradecer, Marcela, em seu nome agradecer a toda a equipe da Abadef, não é? A gente vê a excelência do serviço prestado ano a ano e espera realmente isso, né? Que a gente tenha mais sensibilização da comunidade e que a gente possa sair, né, de um mês específico do Setembro Verde e colocar a pauta das deficiências na nossa rotina. Com certeza. Nós agradecemos muito o espaço também, em companhia aqui da APA, em companhia aqui de todo mundo. Faz a diferença a gente poder vir falar um pouco do nosso trabalho. A gente está lá e é como se a gente não consegue visualizar o que está acontecendo em todo momento, né? A gente trabalha o tempo todo, profissionais extremamente capacitados, né, de excelência, oferecendo atendimento, não só o atendimento que ele vai buscar ali, uma fisioterapia, o nosso atendimento tem todo um acolhimento junto a esse paciente, a esse usuário, e é muito importante a gente vir falar
né, sobre o Setembro Verde e que todo mundo, né, possa colaborar com a gente nessa luta que é diária. Carol, gratidão pela participação conosco, o programa sempre à disposição, né, em seu nome agradecer a toda a equipe da APAE e esperar realmente, não é, que se tenha aí uma visão mais ampla da sociedade a respeito das deficiências e que a gente consiga de fato, não é, tirar dia a dia as barreiras ainda que nos cercam, não é, sejam elas físicas ou sejam elas aí de preconceito. Eu que agradeço mais uma vez pela parceria, né, para a gente poder estar movimentando essa discussão. E assim, lembrando que setembro passa, mas a luta não acaba. Né? Então, todos os meses, todos os dias são dias de luta e não vamos deixar no esquecimento no setembro. Né? Muito bom.